Hoje a gente tem a honra de receber 2 artistas que representam muito a essência do sertanejo, a Cris Souza e o Rony Medeiros, que não são uma dupla, apesar de terem trabalhado juntos, a gente já vai falar sobre isso. A gente vai conhecer sobre a trajetória deles, os trabalhos, os novos projetos e as inspirações. Cris e Rony, muito obrigada por estarem aqui, Obrigada a bem-vindos vocês. ao Vozes da Cidade. E a Cris tem 3 anos de carreira, 3 anos. certo? E o Rony tem 30 anos de carreira. 30 anos de carreira. Que Só que eu loucura! já me profissionalizei já quando eu nasci. Já saiu cantando Isso, da barriga da mãe, isso, Não isso. chorou. maravilhosamente, É. e vocês estão com um projeto novo agora que é o DVD Amigos do Modão. Sim, vamos começar pelo começo, né? Como é que a música se tornou parte da vida de vocês? O que que fez vocês perceberem que essa era a paixão, o caminho que vocês queriam seguir? Pode começar, né, Rony? Por quê? Porque vocês são mais velhos? Quando eu percebi foi o seguinte, meu irmão tocava violão, falar do início que nem você falou, né. Sim. Aí um dia ele chegou com uma música nova pra tirar, né, que o professor de violão dele passou, aí ele falou: "Ó, pega o violão aqui e vai fazendo a parte de contrabaixo no violão". E eu Uhum. nunca tinha pego no violão na vida, né. E era a música Sonhei com Você de Milionários é Rico. Chique demais. Aí ele foi tocando e eu fui fazendo a parte de baixo, de contrabaixo no Aham. violão. Ele ensinou uma vez só e já peguei. E ele foi cantando. A partir daquele momento, foi a primeira música que eu cantei, foi Sonhei com Você, né, de Milionários é Rico. Aí eu percebi que eu tinha um feeling pra música, Uhum. porque ele cantava em inglês desde pequeno, quando as pessoas davam dinheiro pra ele cantar, porque achava engraçado uma criança, cantando, Elvis Presley, essas. Sim. Aí eu me achei naquilo, né. Aí eu comecei a investir nessa parte de você vê, eu tinha uns 14 anos de idade, Hum. né. Aí depois eu resolvi seguir carreira mesmo, depois que eu vi que era isso que eu queria. E aí a gente pegou a estrada depois e foi estamos aqui nessa Até luta até agora. hoje, até agora. E você, Cris, como é que foi essa descoberta pra você? Bom, eu comecei a cantar na igreja, né, como meus pais eram de igreja na época, Uhum. eu tinha 4 anos, aí comecei a cantar, né, os louvorzinhos de criança, e sempre falavam pra mim: "Nossa, ela tem talento". Tá, passaram-se os anos, eu nunca tinha me dedicado à profissão cantora, né. Uhum. E num belo dia num karaokê, eu cantando, e eu sempre adorei karaokê, né. E Sim. meus amigos falavam: "Nossa, que coisa de velho". Eu falava: "Que coisa de velho que eu adoro Nada. karaokê". Em São Paulo é muito, né, é bem badalado o karaokê, já aqui no Sim. interior não era na época. E eu estava lá no meio da galera, cantando e tal, até que o Rony me descobriu, né, Rony. Pois é. E daí me chamou pra gravar, e aí profissionalmente tem 3 anos que a gente tá, na carreira, né. Uhum. Mas aconteceu muitas coisas nesses 3 anos. Voltando ao gancho do karaokê, o karaokê tem essa captação, né. É a É. descoberta dos talentos, né. Isso, eu lembro que lá na minha cidade, lá onde eu moro aqui em Boituva faz 15 anos, Uhum. e lá em Santo André, onde eu fiz a minha carreira, né, e tinha um shopping na cidade, onde o pessoal se reunia todo domingo, ou sábado, Sexta-feira. sexta-feira, e lá rolava festivais, tudo, né. E ali, metade daquelas pessoas que estavam ali viraram artistas mesmo, né, seguiram carreira, né, e entraram em gravadoras grandes, tal, seguiram carreira mesmo, então ali lá na minha cidade foi um berço Uhum. de 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 muitos de artistas. muitos artistas, né. Eu já tenho na família também, né. Meu vô, por parte de pai, Uhum. toca viola, violão, então eu cresci vendo também, né. E meu pai educou a gente, tipo, no mundo do rock, totalmente oposto do que a gente faz hoje, né. A gente acordava de manhã escutando o Scorpion, AC/DC, Metallica, aí do nada, no meio do dia, assim, ele colocava um modão, uma galinha cantando, eu falava: "Caramba, mas o que que é isso?". Então eu cresci nesse mundo, escutando músicas internacionais e algumas músicas de raiz. Sim. Então a gente foi crescendo ouvindo isso, e eu já sempre pendi para o lado da música, eu sempre gostei muito, Uhum. né, a música é uma coisa que acalma, entre várias coisas que ela faz. Sim. E é uma coisa que eu amo, né. Muda totalmente a gente, né, Rony? A gente se Verdade. transforma no palco. A gente esquece de tudo que tem pra fora e a gente foca lá, na onde a gente tá e flui, né, Rony? É engraçado é isso que a gente estava falando que, você cresce ouvindo uma coisa e depois você, vai pra outra, Sim. Totalmente né, se oposto. descobrindo aos Aham. poucos, Sim. né. Na minha adolescência eu lembro que veio ela agora. Foi uma saída, daqui a pouco. Eu o que que rolava? A gente eu ficava ouvindo Guns, Metallica, Scorpions, tinha até um programa na Gazeta que chamava Clip Trip, que era a Jovem Pan que fazia, Uhum. entendeu. Então, totalmente diferente.
até eu entrar nesse contato com a música sertaneja, que eu me identifiquei mais pra seguir carreira, mas eu sempre ouvi isso. Sim. Até na academia é Antena só o 1. rock, tá? Nossa, Antena 1 é É, maravilhosa. Antena 1. Antena 1 é E daí, maravilhosa. O Antena 1 tem os momentos, né? não. Porque tinha na época Batida 105 e a gente ficava o dia inteiro ouvindo a 105. Aí tinha aquele momento do amor, você É, escutava. Dedicava música. E nossa, e- quanta música que eu dediquei, Rony. Rapaz do imagina, céu. imagina. Olha, eu queria falar sobre uma coisa muito importante com vocês, que agora que vocês abriram esse coração sobre como que o sertanejo entrou na vida de vocês, eu queria saber, porque além de cantores de sertanejo, vocês também consomem a música sertaneja, né? Vocês gostam Sim. dela, vocês escutam ela, vocês vivem ela, tanto por trás dos palcos quanto na frente. Quais são as mudanças que vocês notaram desde o modão que vocês ouviam quando era criança, até o conteúdo que vocês estão fazendo para trazer o modão para cá, a mistura dele com outros gêneros também, tipo piseiro? E como é que vocês veem isso? Como é que chegou isso? A Cris, ela é bem ligada no piseiro, sabe? Aham. Ela é bem Ele é meu próxima. apelido de tudo quanto é coisa, né? Porque eu sou literalmente eclética no show. Tanto de tudo. Totalmente. Eu Chega uma hora abordo todos os ramos que gostam, né? Sim. O Rony já é do modão. O Rony gosta do modão. O que eu vejo de diferença de lá atrás é que o Rony é um pouco mais velho do que eu, então ele pode responder com mais Só um precisão. pouco. Só um pouquinho. É, chiquinzinho assim, né? É, Ela tem 10% de tempo de carreira, né? Que vocês fizeram a conta, né? Entendeu? Então eu acompanhei o quê? Acompanhei várias mudanças, né? No cenário sertanejo, né? E tem, é lógico, alguns exageros aí, as pessoas vão testando. Nessa de Sim. testar, ou ele se queima, ou ele lança um novo estilo Exato. e faz Se o enquadra. sucesso. É. Uhum. Você vê aí, nós temos na história aí, os primeiros que lançaram, por exemplo, o funknejo, acabou com a carreira deles. Sim. Eles fizeram sucesso, depois sumiram, Uhum. né? Eh, e agora não, ficou mais comum. É. Então, os caras que abriram a porta para isso, por exemplo, sumiram, mas depois vieram, Trouxeram muita gente trouxeram junto, muita né? gente e aí manteve. Tem vários canais que não concordam com essa mudança toda, eu acho exagerado, isso, aquilo. Eu acho bom sempre ter um equilíbrio, né? Uhum. Você modernizar, mas não esquecer a sua essência. Exato. Porque senão você perde muito público com Hum. isso. Porque as pessoas reclamam, né? Reclamam muito das mudanças radicais, né? Mas consome. Sim, Sim. o É tempo um todo. debate muito grande dentro dos canais de É. sertanejo. Aham. Ah, mudei, isso não é sertanejo, isso aquilo não é sertanejo, mas tem alguém consumindo. Se está fazendo sucesso, se os shows estão lotados, porque Uhum. estão consumindo. Certeza. É simples, ao invés de criticar, você consome o que te agrada. Exato. Tem espaço para todo Todo mundo, mundo, né? é, A gente tem exatamente. várias vertentes dentro do sertanejo. A gente tem uma coisa mais voltada para o country, a gente tem o modão, a gente tem uma coisa mais voltada para o rock até, quando você fala, É. tipo, Sim, até no sertanejo universitário, quando a gente fala no começo do Jorge Mateus, etc., tinha É. uma pegada mais Cristiano rock, Araújo. Cristiano Araújo pra caramba. Então, assim, tem pra todos os públicos, e não quer dizer que o sertanejo tá perdendo a essência, porque ele tá se juntando com outros gêneros também. isso. É uma conquista de público, né? Sim, eu mistura. acho legal, porque, tipo, que nem Roberto Carlos, hoje em dia, ele grava com várias pessoas. Uhum. Exatamente. Tanto do sertanejo, quanto Do do funk, do pop, funk, do MPB, todo todos. mundo. Então, assim, aborda todas as pessoas que gostam. Uhum. Por isso que eu não foco somente no piseiro. Eu canto de tudo. Sim. Desde uma sofrência de 1949, lá de Boquinha, até as atuais. E que tem um público que a gente canta, que eles adoram funk. E eu tenho que fazer. Tem uma hora lá que eu falo, 1h da manhã, gente, parou. Não tem piseiro, não tem sertanejo, agora é funk. Ele olha pra mim e fala, baixa a santa do funk lá agora. Aí eu falo, Rony, Vai a MC, a MC Cris. a MC Cris Souza agora, hein? E, meu, o pessoal fica na loucura, né? Mas mudou muito. Porque antigamente, eles falavam mais da rotina, né? Do dia a dia. De acordar cedo, Uhum. ver os filhos indo pra escola, que nem o franguinho na panela. Eu adoro aquela música, Exatamente. né? E é uma rotina, né? Eu acho que uma das músicas que mais me emocionou, Rony, no palco, é a do Menino da Porteira. Ah. Eu não consigo nem cantar aquela música. Porque se você parar pra analisar a letra daquilo ali, Uhum. pode ser real. Pode ser que realmente Sim. aconteceu na vida de alguém e ele passou por um cantor, o cantor usou a inteligência que ele tinha e fez a música. Hoje em dia já não. Hoje em dia eles vão mais pela o que vai bombar, né? Sim. Então, esse é o grande problema. Como eu acompanho vários canais de compositores também, e da música sertaneja, o pessoal parou de se preocupar em fazer a música para eternizar, né? Ou seja, É rápido, né? É hoje é muito assim, rápido. Rápido, é. você vai cantar uma música que lançou agora, você vai cantar daqui a 3, 4 meses. Ah, essa música tá uma velha já. Só esquece. É que a gente Sim. tem muito essa questão com rede social, né? Mas é aquela coisa, é Exatamente. porque você está apresentando o seu trabalho para o público errado.
também, só isso. também tem isso. Tem coisa que o artista não pode levar pra ele, Uhum. entendeu? Você tem que estar no lugar certo, apresentar seu trabalho para as pessoas certas. Não adianta você vir com esse tipo de música pra quem curte outro que não vai rolar. É. Tanto que a nossa parceria deu certo justamente por isso. Porque eu canto um tipo de música, ele canta outro, né? E a abordagem dele, às vezes, o que eu tô fazendo não tá muito assim, né? Tá indo meio câmera lenta. Aí ele começa a cantar outro tipo, que é o tipo dele, é totalmente diferente. Uhum. Aí a galera já vem e tal, e daí começa aquele fervoramento do pessoal lá. Aí a hora que entra, o pessoal vê que já tá tudo animado, começa qualquer música tá valendo. E não é bem por aí, né? Porque a gente que tá no palco, a gente sente. Às vezes quem tá lá embaixo não entende. Porque, meu, a energia do público é uma coisa que contagia até a gente. Se o público tá meio, ai, tô meio Vocês borocochô hoje, eu sentem não tô também, né? afim. A gente também fica. Uhum. É uma coisa, é uma conexão muito doida. Que eu já fui em show que tinham 10 pessoas e tava muito mais animado do que um show que a gente fez pra 200, 300 pessoas, entendeu? E a gente já foi em show de 300 pessoas que a energia tava, meu, a milhão, a turma a milhão. E a gente saía de lá, parecia que a gente tinha corrido uma maratona de uns 30 quilômetros, entendeu? De energia. Porque suga. Se cansar, não é só você chegar lá, cantou, tocou o violãozinho e foi embora. Não. Não, é uma troca É uma com o troca de público, né? energia. É uma troca. Entendeu? Então a gente chega em casa, Rony mesmo. Teve uma época aí que eu olhava pra ele, olhava pra mim. Eu acho que eu via 2 Rony. Eu falava, nossa, hoje eu vou cantar com 2 Rony, de canseira. Senhor. Canseira. Né? E vários acontecidos também, né, Rony, nesse meio todo, né? Pneu que fura. E é carro que quebra no meio. Isso aí é padrão, né? Das bandas, Sempre das tem, né? duplas, tem que ter. Uma vela. Você se Gente do lascando céu. aí é a parte mais. É a parte mais gostosa do rolê, né, eu acho. Que aí é a hora que a gente vê o amor que a gente tem. Porque as pessoas desistem fácil das Uhum. coisas, né? Joga tudo pro alto, às vezes fura um pneu, já chuta o carro e fala: Meu, tá dando tudo errado, eu não vou fazer nada, e desiste. Sim. Nós não, a gente tava fazendo show aquele dia, foi um barato, né, Rony? Que é um acontecido em único. É só com a gente que acontece, eu acho. Não é, não. Gente do céu, a gente fez um show lá entre Peró e Capela do Alto, no Pesqueiro. Foi super animado. Só que a gente tava vindo já de vários shows. A gente tava fazendo 2 shows, tipo, saía de um ia pra outro, e saía de Tatuí ia lá pra Votorantim, ficava até 6 horas da manhã, meio-dia, a gente já tinha show de novo, e a gente muito cansado. E nessa a gente tava encerrando o final de semana, domingo. Fizemos o show, cansado, vamos pra Torre de Pedra. É só um pouquinho longe, tipo, dá umas 2 horas de viagem. Tranquilo. É, só um pouquinho longe. E no meio do caminho, pá, fura um pneu. Aí o Rony, furou o pneu. Aí um olhou pra cara do outro e agora. Aí ele, agora vou procurar um posto, né? Foi, atravessou lá, andou, daqui a pouco volta O o Rony. step não existia porque já tinha furado em outra ocasião. Nós já tinha furado. Não, não, então. Aí o que aconteceu? E com aquele pneu nas Nas costas. costas, no meio do castelo, andando com o pneu assim, e nós com as luzinhas tudo acesas. Eu falei, meu, vai vir um caminhão aqui, cara, vai virar gemada. E a gente tava em 4, né? Daí eu falei assim, daí veio o Rony com o celularzinho e o pneuzão nas costas, assim, ele, vai dar pra chegar no show. Eu falei, então tá bom, né? Vambora então. Daqui a pouco, o carro parou de novo. O Rony olha pra mim, meu, não acredito. Furou outro pneu. Furou o outro É pneu. uma sorte. Daí eu falei, meu, não, pelo amor de Deus, 3 pneus num dia. Pelo amor de Deus. E a gente chegando em Boituva, 4 horas, 5 horas da manhã, eu acho. Não fura o quarto pneu? Aí eu olhei pro Rony e falei, não, Rony, era só com a gente mesmo, porque não teve explicação. 4 pneus, Brincadeira, 5 viu? pneus. Só ele já tava em casa, né? Já Sim, saiu Já de tá, perto, né? tava Aí eu liguei perto. pro Mas amigo. ainda assim, né? Que o quarto no mesmo dia Cansado. já não aguenta mais aquele Exatamente. E naquele isso. dia, em vez da gente ficar triste, não, a gente tirou mó barato daquilo. Eu olhava pra ele e dava risada. Eu falava, nossa, Rony, é só Deu com risada nós. porque já tava em casa, entendeu? Tava Eu tava longe. aqui Ah, em mas também Boituva. vai chorar, não pode. E ele morava longe, mina. Aí liguei pro meu amigo Rogerão, né? É, o Rogério O sempre Rogério foi lá salvando de a gente. madrugada lá e me O ajudou Rogério aí. sempre Valeu, salvando a Rogerão. gente. Maravilhoso. Aproveitando esse gancho, a gente sabe que o mundo da música tem muitos desafios. Sim. Quais foram os momentos mais difíceis da carreira de vocês e como vocês superaram esses obstáculos? Fora as furadas de pneu. Não, a furada de pneu foi o melhor, né? Rony, quer compartilhar primeiro? Obstáculo sempre vai ter, né? Dependente e é sempre difícil. Sim. É sempre difícil, não tem nada fácil. Quem vai começar achando que é só flores, não vai rolar. Uhum. Você tem que ser forte e persistente, porque senão você não consegue. Não tem que ter alma de guerreiro mesmo para porque assim, você tem um tipo de obstáculo quando você está começando. Quando você está ali no meio termo, já reconhecido, tal, você tem outros tipos de obstáculo. Aí quando você entra no escritório grande, você fala, puta, agora eu tô sossegado. Você entra no escritório grande e aí você cresce seus inimigos também. Os Uhum. obstáculos crescem também, Assédio, entendeu? né, Rony? O assédio cresce, é o mercado
já começa a ficar mais disputado, né? Uhum. Você vai entrar nas casas de show bem mais renomadas, a música começou a tocar nas rádios, entendeu? Então a guerra já começa a ficar maior, né? Sim. Então a dificuldade maior, eu acredito que é essa guerra eu digo até de investimento e de ego dos grandes artistas, né? Dos grandes escritórios, artista não, grandes escritórios, né? Então a dificuldade maior tá aí, eu acho, Uhum. né? Porque você chegar a ter um certo patamar, não é que é fácil. É mais simples. Você trabalhou com uma boa divulgação, você chega Sim. ao reconhecimento. Agora, você se manter lá, vai subindo cada vez mais, é que é difícil. Uhum. Você sente que às vezes acontece uma questão muito dos escritórios, digamos, as gravadoras, assim, quererem mudar a identidade de vocês? Ah, fato, isso pra mim é Ah, fato. Quererem apagar a Muito. essência de muda. vocês, né? Eu falo que a essência a gente procura não perder, Uhum. mas eu tive uma dupla que foi bem conhecida na nossa região lá do ABC, em São Paulo. A gente rodou metade do Brasil e junto tinha ônibus. Era a Rony e Rafael, né? E aí a gente sentiu de perto como que é Pressão. essa pressão toda, né? De ter 16 pessoas viajando com a gente, entre Uhum. músicos, secretária, empresário, motorista de ônibus, 2 segurança, e viajando sem ter trégua ali, sabe? De segunda a segunda. E, e às vezes o escritório, a assessoria de imprensa manda ter no que você vai falar. Então você Exatamente. perde um pouco. Uhum. Ah, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Fala isso, eles te entregam já tudo mais. Eu teve um tempo que tinha um pessoal que queria me empresariar, Uhum. e a gente foi pra uma reunião. Eles sentaram comigo, olharam pra mim e falaram assim: "Olha, você não pode mais dar oportunidade pra fulano, pra ciclano, pra beltrano, e não pode falar isso, e não pode fazer aquilo, e você tem que se vestir assim". Aí eu falei: "Opa, espera aí". Falei: "Ó, no palco eu sou maluca, eu danço, eu pulo, eu sou que nem um sacizinho, eu falo, eu não paro". Tanto é que caiu do palco, né? Não, eu ia chegar nisso, calma. E eles queriam que eu fosse uma coisa que eu não tô acostumada a ser, né? Porque eu gosto de abraçar todo mundo, Sim. e eu levo o pessoal, a galera lá de baixo, vem aqui dançar comigo e sobe no palco comigo. Nossa, já aconteceu muita coisa. E isso daí é um jeito meu, Uhum. entendeu? Eu sei que a gente tem que se cada dia mais melhorar, claro, Sim. vai mudando a postura, né? A gente também vai amadurecendo. Mas era uma coisa que de princípio eu levei um choque. Uhum. Eu falei assim, mas eu não quero ser isso. A Cris não é isso. A Cris é uma pessoa pra frente, uma pessoa brincalhona, extrovertida. E eu sou assim. E Sim. eu não quero mudar isso, né? Eu quero Uhum. continuar sendo essa pessoa que tem humildade, que brinca com todo mundo, né? E que se tiver que falar sério no palco, eu falo. Que Uhum. várias vezes falando em desafio, eu acho que um dos piores desafios no palco é quando a gente tem que ver situações que nós cantores temos que abordar. Que daí a gente tem que interferir. Uhum. Eu já pus microfone na caixa pra dar microfonia pra parar o show, porque estavam brigando. Eu falei, pô, eu não vim aqui pra ver homem brigar, eu vim aqui pra Uhum. cantar, pra vocês se divertirem, entendeu? Tinha lugar que eles falaram, lá vem a brabona, cuidado com o que vocês vão falar pra ela. E não é porque tem que ter respeito, principalmente nós que somos mulheres, né? Uhum. O assédio é um pouquinho pior. Pra homem tem também, mas pra mulher eu acho que é um pouco pior. Sim. Que eu já tive situações de eu ter que falar, ou tira, ou infelizmente eu vou parar o show. Uhum. Porque foi demais, entendeu? Falta de educação total. E as pessoas acham que quando é mulher, cantando piseiro, por exemplo, tá com uma roupa mais curta, acha que tem a liberdade de fazer o que quiser na hora que quiser e não é bem por aí que funciona. Exatamente. Nós estamos ali, tanto eu, a Cris, como quanto o Rony Medeiros, a gente tá ali para animar o pessoal, para trazer alegria, né? E tem muito isso, muito, muito, muito. É o assédio feminino lá quando você tá no palco. De cara que quer tirar foto imprópria, Uhum. ou quer pegar momento seu que não é legal, ou quer te agarrar à força. Eu já tive momentos de me puxarem, literalmente, grudarem no meu cinto e me puxarem do palco, desnecessário, é só pedir, né? Sim. Eu acho que tem que ser recíproco o respeito um com o outro. Faz O com jeitinho que respeito, ela. né? E ele falando dessa cena do palco, que eu acho que é um dos meus desafios mais tensos aí na música, né? Eu tive uma queda de um palco de 2 metros mais ou menos de altura, e eu quebrei meu pé. Meu Deus. Né, eu estava no final do show, estava bem cansada, e tô lá enrolando os cabinhos lá, bem linda e maravilhosa, puf, caí do palco. Não tinha tomado nada. Não tinha, eu não estava bebendo, juro, gente, É eu não sempre estava. quando não toma, Não, isso que eu é o não, eu pior. não estava. Eu estava tomando, na época, Água. pra poder aguentar água com pó de guaraná. E eu falei assim, no chão, aí eu falei, não, quebrei o pé, ajuda eu a levantar aí. Eu coloquei o pé no chão, não estava conseguindo pisar. E aquele vucu-vucu, aquela galera tudo em cima de mim. Aquela loucura. Vamos pro hospital. Aí me catam no colo, pá, pezão quebrado, bate na porta. Eu falei, agora é pra Ai, piorar, né? não. Puxaram meu pé, fizeram uma bagunça lá. Cheguei no hospital, foi aquele negócio todo, aí vai pra Sorocaba e tal, enfaixa o pé. E nesse meio tempo,
eu tinha gravação com o Rony. Tava tudo certo. Meu Deus. O DVD Amigos e Modão. Os amigos em modão, né? Aí eu falei, e agora? O que que eu faço? Só que eu já tava ansiosa por conta da gravação, porque eu Aham. falei, meu, é meu momento agora. Era a primeira gravação que eu ia fazer, né? E eu tava muito ansiosa. E depois a gente ia sair pra nossa jornada de rua, Uhum. pra conhecer as casas, enfim, as casas conhecerem nosso trabalho. Sim. Eu fiquei 11 dias de gesso até descobrir que eu ia fazer a cirurgia. Infelizmente, quebrou um osso que não colava. Nossa. Fiquei 2 meses de cadeira de roda. E nesse tempo gravei com o Rony. Fui lá de muleta lá, gravar com o Rony. Cheguei naquele sol quente, melada de suor. Ai, Jesus. Aí eu falei assim, Rony, pelo amor de Deus, Rony, me receber aqui na frente. E suando. E foi um dos desafios piores que eu tive na Uhum. música. Porque eu ligava pro Rony e falava, Rony, pelo amor de Deus, Rony, faz alguma coisa, tira eu de casa. Porque eu não via ninguém. E eu comecei a entrar em desespero. A ansiedade foi a pior parte. Uhum. A pior parte. E nesse tempo eu sempre ligava pro Rony, Rony, o que eu faço, Rony? Calma, que vai passar. E eu falo, que vai passar, Rony? E eu tinha marcado um show para dia 19, eu não esqueço, de fevereiro. Hum. Eu operei dia 23 de dezembro de 2021. Fora que eu já tinha sido atropelada, enfim, mas isso daí é outra história, né? Aí foi passando o tempo, o médico falou, ó, 6 meses pra eu voltar a andar. Eu falei, eu vou ter que fazer o show na cadeira? Como é que eu vou cantar sentada que eu não consigo parar? Foi um desafio pra mim. Aí depois disso, dia 19 de fevereiro, eu já tinha voltado a andar. Uhum. E o Rony, como ele tem o CT lá, né, o CT Furacão, que é um dos lugares que mais me ajudou na parte de ansiedade, né? Sim. Ele falou pra mim, vem treinar. Eu falei, mas Rony do céu, você tá doido? Não, vem treinar que você vai melhorar. E eu fui. Então eu falo assim, eu e o Rony, nessa jornada toda, além do respeito que eu tenho por ele, né? Porque eu não admiro ele só como cantor. Uhum. Eu admiro ele como um amigo, como uma pessoa da minha família, né? Sim. Que em todos os momentos mais delicados e difíceis que eu tive, ele sempre esteve do meu lado, né? Ele sempre me colocou em situações assim, vamos lá, você vai conseguir, não desiste não. Até no treino, eu tô lá morrendo, vai, levanta, vamos, você consegue. Então, assim, são esses altos e baixos, né? Ficar sem dormir, a ansiedade, o cansaço. Sim. Já teve vezes de acontecer de dormir no volante por conta do cansaço. Então, são situações bem, né? Mas isso daí a gente vai tirando de letra, a gente vai Sim. acostumando. E são coisas que as pessoas não imaginam, né? Quando Não. vê vocês ali felizes no palco, cantando pra Acho que a caramba. gente não tem problema nenhum. Ninguém, exatamente, mas sempre existem. Eu tive esses acho que os 2 piores momentos foi quando eu quebrei meu pé, Uhum. que eu gravei no vídeo, poucas pessoas sabem, isso daí é o nosso bastidor, né, Rony? Eu tava com gesso até na altura do joelho. É o que eu- você tá sendo. É o que eu tô sentada. E Isso. eu falo assim pro nosso, Falei, pro Mag, né, que gravou com a gente lá. Mag, não filma da minha perna pra baixo. Aí eu tinha queimado. Não, eu queimei minha perna com a chapinha, tava aquele queimadão, assim. Eu falei, não filma da perna pra baixo. E eles davam risada da minha cara, né? E eu falava, não é pra filmar. Beleza. E o outro momento que eu tive, que foi bem tenso, foi quando eu perdi meu primo. Que meu primo faleceu, eu recebi o vídeo do acidente e eu tava cantando. Caramba. E daí eu tive que fazer uma decisão, tipo, de 5 minutos. Ou eu paro o show todo, Uhum. ou eu continuo e depois eu resolvo meus sentimentos. E eu fui no banheiro, passei uma água no rosto e continuei. E foi difícil ali pra mim. Ali foi a garganta, sabe, não travava. Mas foi um momento que eu tive que passar, né. E aí foi aonde eu descobri o amor pela música, porque eu amo o que eu faço. Então eu quero que isso passe para o meu filho, né, então tô tentando incentivar ele ali. Ah, vai. Às vezes Bem é genético, viu? e Passa, ele gosta. independente do que você faça, passa. É, e ele faz assim, bem assim, acorda de manhã: "Mamãe, chama no piseiro". Ai, meu Deus. Olha, uma coisa que eu queria falar com vocês também sobre são as influências de vocês. Quem que vocês admiram muito, assim, em questão de música mesmo, de imagem? O que que vocês mais gostam de ouvir quando vocês estão escutando música mesmo? Aí eu gosto de ouvir muito Bruno Marrone, né? Gosto de ouvir muito também Edson Hudson, que são meus amigos. A gente saiu do mesmo local, inclusive. Nós cantávamos no Estância Alto da Serra, em São Bernardo do Campo. E eles saíram para o sucesso e a minha dupla entrou no lugar deles. Uhum. Porque o Estância tinha sempre uma dupla, né? Para representar a casa. E a gente entrou no lugar do Edson Hudson. Então, a gente participou de várias gravações juntos, tudo. Então, eu admiro muito ele, sem falar no talento, né, que eles têm, né? Esse lance da mistura também é muito bacana, misturando o rock ali com o sertanejo. Então, eu acho bacana. Leonardo Zé Rico, para mim também, que foi a minha maior influência, né? Entre outros, né? Vários. Marília Mendonça. Sempre.
Nossa, Maravilhosa. Sou brega mesmo e sempre você. Eu logo não tô nem aí. E Mara e Maraísa, né? Porque as duas ali, eu acho que é super eu no palco, né, Rony? É. O copo eu tenho que andar com a caneca agora, né? Um café. Bem, e pra quem tá começando, quais dicas vocês dariam pra quem sonha em viver da música sertaneja? Não desistir. Não desistir é uma boa. Mas eu acho que a pessoa tem que achar primeiro o estilo dela, tá? Se achar, né, Rony? Se achar primeiro, né? Já é um começo. Ele procurar não imitar. Quando você passa a imitar alguém, geralmente a gente começa imitando alguém. É. Quanto mais rápido a gente sair disso, melhor. Entendeu? A gente já tem o costume de imitar quem a gente gosta. É verdade. Entendeu? Aí você vai se achando, né? E quanto mais rápido você se livrar dessa imitação, o mercado está em busca de novos, né? De um novo timbre de voz, um novo segmento, algo parecido. Aí você vai imitar alguém que já se eu vou contratar quem está imitando, eu contrato quem é o original, né? Fazer assim, você repercutir, né, o cover, não é imitar, né, se você tiver seu estilo, Uhum. né? Que Exatamente, nem, Você fazer uma releitura, né? Aí tudo bem. Que nem agora eu vou dar um spoiler aqui, que o Pode. Amigos de Modão 2, você já tá no estúdio, né? A primeira faixa, e eu vou fazer uma releitura de uma música do Jean Giovanni. Então, quer dizer, é, Contando a música. mas ninguém sabe qual é a música, né? Gente, esse é um spoiler. E é uma do. Gente, entra lá no YouTube e vê o Amigos e Modão 1, hein? Tá bom lá, trem lá. Tá bom. Trem lá tá bom, hein? Aproveitando seu gancho sobre isso, Rony, eu acho que quando eu comecei, eu ia muito pela Marília Mendonça, porque eu tenho paixão pelaquela mulher, gente. Pelo timbre, pelo jeitão dela, sabe? E eu acho que no começo eu tentava fazer muito igual. Eu Uhum. queria fazer igual, porque todo mundo gosta. E aí que eu me lascava às vezes, né, Rony? Porque eu tenho um timbre de voz um pouco mais puxado pro dela, Aham. só que é diferente do dela, Sim. né? E isso daí o Rony sempre pegou no meu pé. Ele falou: seja você, faça do seu jeito e tal. E aí foi aí que eu fui me descobrindo. E isso daí é legal, né? Nesse jeito essa dica que ele deu. Mas eu ainda bato na mesma tecla de não desistir, porque é difícil. Aquela plaquinha lá, né? Falou 1 minuto. Gente, tem tempo. Por mais A gente incrível tem. que pareça. Olha, nossa, Não se sou. você soubesse tanta coisa pra fazer Eu em 1 falei, na minuto. próxima tem vários comentários. Cidade 2, que a gente faz podcast de 3 horas. Então que se você puser umas 6 horas aí, a gente faz tranquilo. Livro, assim, ó. Tranquilo, né? A gente abre a live e vai que vai, só. Eu queria agradecer muito vocês por compartilhar essas histórias que são inspiradoras, principalmente para quem tá no começo da carreira, quem tá no meio da carreira, quem tá pensando talvez em desistir em algum momento. Eu tenho certeza que pelas palavras de vocês, alguém vai continuar na carreira hoje, vai querer ser cantor hoje. E quero pedir para todo mundo ir, por favor, pro YouTube assistir tanto o podcast Vozes da Cidade, quanto o Amigos do Modão, DVD maravilhoso, que logo mais vai ter o 2, com um pequeno Com spoiler certeza. aqui. E as pessoas conseguem encontrar vocês aonde? Spotify? No YouTube, né, Rony? YouTube, no canal, eu tenho meu canal Rony Medeiros Oficial. Instagram também, Rony com 2 N's e Y, tá? E tô com uma música no Spotify chamada. Como é que é o nome da música? Rei da Balada? Não, o Rei da Balada não tá no Spotify. O Rei da ainda. Balada é bom, hein, meninas? No YouTube, Tá no YouTube? procurem No Rei da YouTube. Balada. Rei da Balada. Vai lá. Ô, Rony, você E podia tá fazer uma tocando na rádio palhinha, da Rony. cidade também, Faz a né? palhinha do Rei da Balada. O refrão, né? Vai. Isso, Eu pode. sou o rei, eu sou. Não, refrão isso aí não. Sim. Rei da balada, vem comigo que não falta cerveja e mulherada. Eu sou o rei, eu sou o rei. Rei da balada, vem comigo que não falta cerveja e mulherada. Vai vendo. Chique demais. Aí você segue a Cris lá, Cris Souza Music no Instagram. Sempre tô divulgando algumas coisinhas lá. E esse ano eu tô vindo com umas novidades aí, né, Rony? Muitas. E no Facebook, Cris Souza. Tá lá também, o pessoal que quiser seguir. E é isso. Eu acho que a nossa voz aqui é Foi 1 eu minuto? desistir. Então, muito obrigada, gente, pela presença de vocês, Obrigada a por essa vocês energia também. maravilhosa. Obrigada pela recepção, meninas. Apesar do tempo, que nem eu falei, o próximo vai ser mais longo. A gente pode fazer uma live gigantesca pra vocês. Eu sou uma taca. Mas Recentemente eu isso é recebi muito uma letra de uma desse, pessoa que de- queria que eu do, fizesse uma do, do- marcha desse militar. feeling que você Veja tem, só. né? É assim. Nunca fiz Eu uma não tenho marcha medo, militar na mas vida. isso é Fiz, muito tô fazendo agora. desse,